Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 até o versículo 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amém. Segundo a Bíblia, está para vir o anticristo, aquele que drama o derradeiro ataque furioso de Satanás contra Cristo e os santos. Pouco antes do tempo em que nosso Senhor Jesus Cristo estabelecera o seu reino na terra, as expressões que a Bíblia usa para o anticristo são o homem de pecado, o filho da perdição. Outras expressões usadas na Bíblia são a besta que sobe do mar, Apocalipse capítulo 3, versículo 1, a besta de cor escarlate, Apocalipse capítulo 17, versículo 3, e a besta, Apocalipse capítulo 17, versículo 8. Sinais da vinda do anticristo. Diferente do arrebatamento da igreja, já tem um vídeo gravado aí, a vinda do anticristo não ocorrerá sem sinais precursores. Pelo menos 3 eventos deverão ocorrer antes dele surgir na terra. O ministério da injustiça, que já opera no mundo, deverá intensificar-se. Virá a apostasia. Um que agora resiste deve ser afastado. O ministério da injustiça. A atividade secreta dos poderes do mal, ora evidente no mundo inteiro, aumentará até alcançar seu ponto máximo na total zombaria e desprezo a qualquer padrão ou preceito bíblico. Por causa do predomínio da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus capítulo 24, versículo 10. Lucas capítulo 18, versículo 8. Mesmo assim, um remanescente fiel permanecerá leal à fé apostólica, conforme revelada no Novo Testamento. Mateus 24, 13 fala sobre isso. Por meio desses fiéis, a igreja permanecerá batalhando e manejando a espada do Espírito até ser arrebatada. Ocorrerá a apostasia, que literalmente significa desvio ou afastamento, abandono. Nos últimos dias, um grande número de pessoas da igreja apartar-se-á da verdade bíblica. Tanto o apóstolo Paulo quanto Cristo revelam um quadro difícil da condição de grande parte da igreja, moral, espiritual e doutrinariamente. À medida que a era presente chega ao seu fim, Paulo principalmente ressalta que, nos últimos dias, elementos ímpios ingressarão nas igrejas em geral. Essa apostasia dentro da igreja terá 2 dimensões. A apostasia teológica, que é o desvio de parte ou totalidade dos ensinos de Cristo e dos apóstolos, ou a rejeição deles. Os falsos dirigentes apresentarão uma salvação fácil e uma graça divina sem valor, desprezando as exigências de Cristo quanto ao arrependimento, a separação da imoralidade e a lealdade a Deus e seus padrões. Os falsos ensinos, os falsos evangelhos voltados a interesses humanos, necessidades e alvos egoístas, gozarão de popularidade. Apostasia moral, que é o abandono da comunhão salvífica com Cristo e o envolvimento com o pecado e a imoralidade. Esses apostatas poderão até anunciar a sã doutrina bíblica e mesmo assim nada terem com os padrões morais de Deus. Aí você pode ver o vídeo sobre apostasia pessoal que fala sobre isso. Muitas igrejas permitirão quase tudo, para terem muitos membros,
dinheiro, sucesso, prestígio. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Evangelho da Cruz com o desafio de sofrer por Cristo, de renunciar a todo o pecado, de sacrificar-se pelo reino de Deus e de renunciar a si mesmo será algo raro. Já está sendo algo raro, né? Mateus capítulo 24, versículo 12. Tanto a história da igreja como a apostasia predita para os últimos dias advertem a todo crente a não pressupor que o progresso do reino de Deus é infalível na sua continuidade, no decurso de todas as épocas e até o fim. Em determinado momento da história da igreja, a rebelião contra Deus e a sua palavra assumirá proporções espantosas. No dia do Senhor, cairá a ira de Deus contra os que rejeitarem a sua verdade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. O triunfo final do reino de Deus é a sua justiça no mundo. Portanto, depende não do aumento gradual da igreja professa, mas da intervenção final de Deus, quando ele se manifestar ao mundo com justo juízo. Apocalipse capítulo 19, versículo 22. Um evento determinante deverá ocorrer antes do aparecimento do homem do pecado e do dia do Senhor começar, que é a saída de alguém ou de algo que detém, resiste ou refreia o ministério da injustiça e o homem do pecado. Quando o restringidor do homem do pecado for retirado, então poderá começar o dia do Senhor. O que agora detém é sem dúvida uma referência ao Espírito Santo, pois somente ele tem o poder de deter a iniquidade. O homem do pecado é Satanás. Esse que agora o detém ou resiste, leva do grego o artigo definido masculino e ao mesmo tempo o artigo definido neutro. De modo semelhante, a palavra espírito na língua grega pode levar pronome masculino ou neutro. No começo dos 7 anos de tribulação, o Espírito Santo será afastado. Isso não significa ser ele tirado do mundo, mas que cessará sua influência restritiva à iniquidade e ao surgimento do anticristo. Todas as restrições contra o pecado serão removidas e começará a rebelião inspirada por Satanás. O Espírito Santo, todavia, agirá na terra durante a tribulação, convencendo pessoas dos seus pecados, convertendo-as a Cristo e dando-lhes poder. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Retirando-se o Espírito, cessará a inibição, a aparição do homem do pecado no cenário terreno. Deus, então, liberará uma influência poderosa, enganadora, sobre todos os que se recusarem a amar a verdade de Deus. Os tais aceitarão as imposturas do homem do pecado e a sociedade humana descerá a uma depravação jamais vista. A ação do Espírito Santo restringindo o pecado é levada a efeito, em grande parte, através da igreja, que é o templo do Espírito Santo, como diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Por isso, muitos expositores da Bíblia acreditam que a saída do Espírito Santo é uma clara identificação de que o arrebatamento dos santos ocorrerá nessa ocasião. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Entende-se dos meios eruditos da Bíblia que o restringente refere-se ao Espírito Santo e seu ministério de conter a iniquidade, ao passo que agora, no gênero masculino, refere-se aos crentes reunidos a Cristo e tirados daqui, arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, a fim de estarem sempre com Ele. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17.